Expediente. Senhoras vereadores e senhoras vereadoras, vamos dar início aos pronunciamentos e debates do grande expediente. Como se trata da primeira sessão do mês, hoje é o dia da tribuna livre, então convido para adentrar em plenário a senhora Maria Antônia Lescano, representante da Associação de Fibromialgicos Borboletas de Santa Catarina. Irá promover a conscientização sobre a fibromialgia e fortalecendo o diálogo entre o poder público e a sociedade civil. Com a palavra, por até 10 minutos, a senhora Maria Antônia Lescano. É a hora que ele fica pertinho, tá funcionando. Já está funcionando aqui, né? Boa noite a todos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer também ao vereador Ricardinho, que gentilmente nos convidou para estarmos aqui hoje. Quero agradecer os nossos pacientes que estão conosco. E falar sobre fibromialgia demanda tempo, bastante tempo, pela complexidade da doença. Mas eu vou tentar resumir rapidamente um pouquinho do que é a doença, sintomas, tratamento e rapidamente sobre leis também. O que é fibromialgia? A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dores crônicas músculo-esquelética, generalizada, ou seja, no corpo todo. Está muito relacionado com o nosso cérebro, com o nosso sistema nervoso central, que não processa muito bem a dor, fazendo com que estímulos normais, ou seja, um toque, um carinho, a gente sinta como dor, de uma forma muito intensa. Diz a medicina que o paciente fibromialgico, ele sente a intensidade da dor 10 vezes mais que uma pessoa normal. Quais são os sintomas? São muitos. Dor, como eu já falei, generalizada, dói da cabeça aos pés, muita tontura, desequilíbrio, visão turva, muita dor de cabeça, comprometimento do trato urinário, do aparelho digestivo, intestino, esquecimento, a famosa fibrofog, que a gente chama, que é o cérebro nevoeiro, que o paciente realmente fica um nevoeiro no cérebro, ele não consegue se determinar, se administrar, não sabe se ele vai para a direita ou para a esquerda. Queimação no corpo, com a sensação de água quente queimando o nosso corpo o tempo todo, sono não reparador, normalmente o fibromialgico não dorme, ele dorme muitas vezes induzido, com sono induzido, mas um sono não reparador. Ele dorme e ele acorda pela manhã muito cansado. Então, por isso que ela é chamada de síndrome, por toda essa sintomatologia que ela apresenta. Que profissional que trata a fibromialgia? Hoje é o reumatologista, muito embora nós gostaríamos que saísse da reumatologia e fosse para que o clínico pudesse, os clínicos bem treinados e preparados pudessem acompanhar esses pacientes. Como se fecha um diagnóstico? O paciente precisa apresentar dor por um período de 3 meses, do lado esquerdo, do lado direito, na parte superior e inferior, sem melhoras. Exames laboratoriais e de imagem, todos sem nenhuma alteração. E aí, clinicamente, o reumatologista vai fechar esse diagnóstico e começar um tratamento. O que existe de tratamento hoje para fibromialgia? Muito pouco. É usado alguns anticonvulsivantes, né, para dar uma relaxada no cérebro. Existe também algumas medicações
para dor crônica que eles usam. E eu diria antidepressivo, né? Os antidepressivos eles usam para dar uma modulada nos neurotransmissores. E eu diria o seguinte, que essas medicações não trazem benefício para o fibromialgico. Independente do que ele tomar, ele fica com todos os efeitos colaterais que as drogas causam no corpo, mas melhoras muito pouco. Hoje nós defendemos o canabidiol, que é uma das medicações que tem trazido um resultado excelente para o paciente. Eu também queria falar rapidamente também as atividades físicas, né? Eu queria falar rapidamente, já que o tempo é curto, por gentileza, né? Quando for hora de parar, me avisa, tá? Um pouquinho sobre leis. Como eu disse, o tema é bastante amplo, a discussão demanda tempo, mas então eu vou resumir. E eu queria falar um pouquinho sobre as nossas leis. Nós temos uma lei de junho de 2025, que foi sancionada pelo presidente da República e passou a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. O que essa lei diz? Essa lei equipara o paciente fibromialgico ao paciente com deficiência, PCD. Nós já viemos de longos anos numa batalha ferrenha para termos direito um pouco de dignidade para esses pacientes, para nós, porque eu também sou fibromialgica. O fibromialgico não recebe tratamento pelo SUS, embora a lei diz que ele tem direito. Essa mesma lei diz que esses pacientes têm direito ao tratamento medicamentoso, multidisciplinar, mas na prática nada disso é real e nada disso funciona. Quando o paciente precisa da medicação, quando ele chega na farmácia do município, a resposta é a seguinte: esse medicamento não é dado pelo SUS. Então eu já conversei com algumas pessoas da farmácia, já conversei com todas as pessoas que eu poderia conversar, e é sempre a mesma história. Não podemos fazer nada, porque tem que ir para o Remune, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Fato é que esse paciente não tem condições de comprar medicação, na maioria das vezes são medicações caríssimas, tipo 400, 600 reais cada caixinha, e aí o paciente fica no abandono, com sofrimento, com dor, e não tem como fazer o tratamento. Aí vamos partir para o tratamento multidisciplinar, visto que é uma doença que não é só um médico que tem que acompanhar. Nós também não temos pelo município. Nós não temos psicólogo, não tem fisioterapeuta, não tem nada. Aí nós estamos agora diante da lei, aonde diz que nós temos vários direitos. Quem conhece essa lei do PCD sabe que são muitos direitos, muitos benefícios, mas quando a gente chega, é muito bonito. Na teoria, eu já vi a prefeita e assessores dela falando, né, sobre a carteirinha PCD, só que, na verdade, isso é uma grande mentira, porque quando a gente chega lá para fazer a carteirinha, a gente precisa do quê? De um laudo multifuncional. E aí, a pergunta é a seguinte: cadê os profissionais para laudar esses pacientes? Precisa-se de um laudo bem feito do reumatologista, que não faz, precisa do laudo do fisioterapeuta, falando da mobilidade do paciente, precisa do laudo do psicólogo, e nós não temos pelo município. Deixo registrado aqui a minha indignação e peço aos senhores vereadores que, por gentileza, nos ajude. Nós somos literalmente abandonados, já fomos pelo governo anterior e estamos sendo por esse também. Já tive 2 reuniões com a prefeita, a secretária de saúde, e até agora nada foi feito por nós. A nossa associação, nós viemos trabalhando desde 2012, 2018 nós documentamos ela e criamos a primeira lei em Balneário e Camboriú, que foi o Dia Municipal de Enfrentamento à Fibromialgia, 12 de maio. Camboriú saiu na frente e hoje tem um programa bacana. Balneário nunca colocou um laço roxo nas unidades de saúde. Eu mandei fazer alguns flyers, onde eu falo aqui sobre essa lei, eu falo sobre o cordão de girassol,
e até hoje eu não consegui colocar num posto de saúde, numa unidade do município, porque não estamos autorizados. Já conversei com a secretária de saúde que baixe uma portaria, se assim for necessário, para que a gente possa orientar, porque os profissionais são maltratados aonde a gente chega. Nós não somos respeitados. Nós temos direito à prioridade à fila, nós não temos esse direito quando chegamos na UPA, quando chegamos no hospital. Nós somos maltratados pelos médicos nos postos de saúde por falta de treinamento de profissional. Precisa-se treinar os profissionais para tratar esses pacientes. Nós vivemos um abandono tão grande que nós temos pacientes que já foram ao suicídio. E nós não podemos mais aceitar isso. Eu peço, por favor, a essa casa, eu peço aos senhores vereadores que nos ajudem. Vocês precisam nos ajudar. Nós não temos uma sede. Eu pedi um espaço à Prefeitura Municipal, nos foi negado pelo... eu vou esquecer agora. O advogado lá que responde pelo município. Procurador do município, nos negou esse espaço. A associação vem caminhando sozinha. Hoje nós oferecemos alguns tratamentos como ozonioterapia, temos um aparelho Recupero, temos psicólogo, temos uma psiquiatra atendendo, tudo por preços baixíssimos. Esses pacientes, porque pelo município nós não temos nada, absolutamente nada. Então, eu peço que os senhores nos ajudem. Deixo aqui, como eu disse, a nossa indignação. São pacientes que estão em sofrimento absoluto. E, para nos ajudar, nós temos pacientes, muitos pacientes que são funcionários do município e que são maltratados quando chegam com seus laudos, e nem sequer são aceitos laudos quando chegam no departamento pessoal pelo senhor Ari. Já conversamos com o senhor Ari também, bastante arrogante, imponente, e não nos tratou bem no dia da reunião. Então, assim, existe muita coisa, senhores vereadores, para dar uma fiscalizada e nos ajudar. Chega de abandono, chega de preconceito. Nossas mulheres já são maltratadas muitas vezes com a família, que são chamadas de relaxada, preguiçosa, hipocondríacas e um pouco mais. Nós não somos bem vistos pela sociedade, porque somos as Marias queixosas e os Mários queixosos também, porque tem homens também, né? Dona Maria, eu já lhe dei um tempinho a mais, ali no telão ao lado, a senhora pode acompanhar. Eu vou dar mais um minuto para a senhora concluir, tá bom? E daí a gente abre a palavra para os vereadores e depois retorna a senhora para mais 5 minutos para as suas considerações finais, tá bom? Ok. Então, gente, como eu disse, eu deixo aqui o meu apelo, não é meu, é em nome de todos os nossos pacientes. Nós somos quase 10 mil pacientes em Balneário Camboriú. E eu peço a ajuda dos senhores que nos ajudem para que a gente possa ter um pouco de dignidade. A palavra está... Pois bem, eu começo respondendo o vereador Eduardo Zanata, né? E em relação à Secretaria de Saúde, vereador, eu acho que falta meio que tudo eles fazerem por nós. Como eu disse, nós não temos reumatologista, só tem 2 na rede. E eu ouvi do próprio reumatologista que tem pedido à secretária de saúde que contrate mais profissionais, porque a demanda é gigantesca. Nós temos pacientes que estão há 5 anos na fila de espera para o reumatologista. Isso é desumano. Então, falta reumatologista, falta todo esse atendimento multidisciplinar, que é psicólogo, a nutricionista, o fisioterapeuta, são as atividades que também não tem. Tá? Então, deixo aqui a resposta para o senhor. O vereador Naifer também fez a pergunta ali do reumatologista, né, como que está sendo feito isso. E sim, vereador, como eu disse, não tem, só tem 2 reumatologistas, doutor Eduardo Quinop e doutora Caris. Doutora Caris, que atende muito mal os pacientes, temos N reclamações dela, né, pela forma estúpida como ela atende os pacientes. Mas a demanda é tão grande que eu acho que eles ficam meio fora mesmo, sabe? Porque é muita gente. Então, o que acontece? O reumatologista faz a solicitação dos exames, o paciente precisa fazer um exame de fígado a cada 6 meses, por causa dos remédios, mas o paciente só consegue retornar 2, 3, 5 anos depois. Então, é um caso sério. Precisa se contratar urgentemente reumatologista. E eu ouvi essa queixa do próprio médico, tá? Que ele está pedindo e não estão atendendo ao pedido dele.
Em relação à carteirinha também, vereador, eu quero dizer para o senhor o seguinte, já respondendo também junto à vereadora Jade, nós temos recebido reclamações absurdas dessa funcionária Jevelin, também pela forma grosseira e mal educada como ela trata os pacientes. Nós não somos pacientes mimimi, sabe? Mas a gente tem uma sensibilidade bem maior. E o que acontece, vereadores? A lei está aí para ser cumprida. Como a vereadora falou, é uma lei nova, mas olha, ela foi votada em junho do ano passado. Eu acho que quando uma lei é votada, é aprovada, já tem que começar a se preparar para isso, né? Sabiam que essa demanda ia vir. E o que acontece? A partir do momento que o paciente chega lá, para falar com a Jevelin, para fazer a carteirinha, ela pede exatamente isso. Eu preciso de um laudo biopsicossocial. Só que o município não tem os profissionais para dar esse laudo para os pacientes. A nossa associação fez uma parceria com o Instituto Cláudia Lana, de Minas Gerais. O laudo deles é absurdamente incrível, com todos os profissionais. Todos os profissionais avaliam o paciente, cobraram um custo de R$190, muito barato. A Jevelin não aceita o laudo. Ela não aceita. Então, assim, eu peço à senhora que converse com ela e que facilite as coisas para os pacientes. Porque nós estamos esperando e nada acontece, tá? Vereador Mazinho, em relação ao terreno, também concordo com o senhor, que seria muito fácil se houvesse vontade do município, né? Tem 3 associações aí precisando de um espaço, fazendo o serviço que era para o município fazer, e não faz. Entendeu? Essa demanda de paciente aqui não era para nós estar aqui, era para o município fazer. E digo mais para o senhor, nos 2 mandatos anteriores não fizeram nada, e no mandato atual também não estão fazendo. E aí diz assim, tem que esperar, tem que ter paciência. Até quando? Nós temos dor 24 horas por dia. Nós não dormimos. Tem dias que não conseguimos caminhar, não temos remédio, não temos direito a nada. Nós não podemos esperar mais. Isso tem que acontecer já. Em relação ao canabidiol, vereador Eduardo Zanata, eu sou muito grata ao senhor, porque graças ao senhor, né, foi triste de ver por questão política, por questão, problema pessoal, tá, do antigo prefeito, que era de direita, o senhor de esquerda, eu não dependo do município, posso falar mesmo, eles vetaram o projeto e não pensaram que eram vidas que estavam sendo prejudicadas. Porque eu ouvi do prefeito numa reunião, aquele vereadorzinho tal, entendeu? Então, ele não aprovou o projeto porque vinha da oposição. Só que briga política, senhores, tem que ficar aqui. Quando se trata do ser humano, da pessoa lá fora, nós não temos lado partidário aqui. Aqui nós aqui somos seres humanos, totalmente abandonados, totalmente sem ninguém para nos defender e para nos ajudar. Sou muito grata ao Pedro da Santa Cannabis, que tem nos auxiliado. Eu sou uma das pessoas que estou usando óleo e foi o que... Obrigada. E o vereador Alessandro Teco, como eu disse, não há mais tempo de espera. Temos que arrumar, temos que ajeitar, senhores me desculpem, mas não há mais tempo de espera. Nós precisamos, era para ontem do tratamento. E espero de coração que os senhores entendam a nossa dor e nos ajudem, por favor. Quero agradecer mais uma vez aos senhores vereadores, desculpem meu desabafo, mas é a oportunidade que eu tinha de falar. Não adianta eu ir falar com o secretária Aline, prefeito, porque a prefeita na segunda reunião nem veio nos receber. Tá? Então, assim, ela segurou minhas mãos e prometeu, se eu for eleita, eu vou ajudar vocês. Eu trabalhei para ela se eleger e hoje ela nos virou as costas. Então, assim, é triste isso. Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado, senhores vereadores, e que a gente possa contar com os senhores. Obrigada. Obrigada, dona Maria Antônia.